Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, o programa cristão da família Capixaba. Reverendo Hernandes, uma grande alegria ter o senhor em mais uma edição do Cada Dia. Muito obrigado, pastor. E hoje vamos tratar de um assunto que muita gente tem dúvidas. Talvez a maior parte das perguntas que eu recebo das pessoas é sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu espero que o programa de hoje esclareça o seu coração, a sua mente sobre este importantíssimo tema. Daqui a pouquinho o pastor vai anunciar, né? Perfeito. E antes de anunciar o tema e daquele breve intervalo, um desafio a você. Convide alguém para assistir o programa, faça uma ligação, envie uma mensagem de texto, vá até o seu vizinho rapidinho, chama ele para que ele possa acompanhar o programa. Será algo especial para o seu coração, para o coração de sua família. Vamos para um breve intervalo, é o tempo de você convidar alguém. Não deixe de fazê-lo. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar do seguinte tema, a segunda vinda de Cristo. Pastor Hernandes, antes o senhor disse que era muito abordado a respeito desta temática. Exato. Quais são as principais dúvidas a respeito do tema? Bom, a primeira coisa é dizer o seguinte, ele vai voltar? Né? Porque lá na época de Pedro, quando Pedro escreveu a sua segunda carta, já há uns elementos lá chamados falsos mestres perguntam, onde está a promessa da sua vinda? E hoje talvez a gente pergunta, mas será que ele vai voltar mesmo? E tem base sólida para acreditar que ele vai voltar. Então, é muito importante você entender o seguinte, que há mais profecias na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo do que profecias sobre a primeira vinda de Cristo. Assim como as profecias acerca da primeira vinda de Cristo se cumpriram literal, rigorosamente, também as profecias com respeito à segunda vinda estão se cumprindo, já se cumpriram e hão de se cumprir literalmente. Então, ele vai voltar, ele vai voltar. Há outras questões, pastor, que as pessoas levantam o seguinte, como ele vai voltar? Agora não é a pergunta se ele vai voltar, agora é como ele vai voltar. E quando a Bíblia trata desse assunto, nós poderíamos, assim, de forma pedagógica, pensar. Sim. Primeiro, ele vai voltar certamente. Eis que venho, sem demora. Segundo, ele vai voltar pessoalmente. Quando ele foi assunto aos céus, os anjos falaram para os que estavam ali, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que viste subir, do mesmo modo descerá. Então, é ele quem vai voltar. Terceiro, ele voltará visivelmente. Está escrito lá em Apocalipse 1:7. Todo o olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Quarto lugar, ele voltará audivelmente, ao soar da trombeta de Deus. Né? Ouvida a voz do arcanjo, ele descerá. Então vai ser um grande alarido, um som magnífico da trombeta de Deus soando, e é dessa forma que ele vai voltar. Quinto lugar, ele voltará repentinamente.
Como um relâmpago risca os céus do Oriente ao Ocidente, com essa velocidade ele voltará. Na linguagem de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, vai ser no instante, no abrir e fechar de olhos, ele voltará. Ainda em sexto lugar, ele voltará inesperadamente, vai ser como ladrão de noite. O ladrão não manda aviso prévio, a hora que ele vai chegar. Quando ninguém estiver percebendo, é a hora que ele chega. Sétimo lugar, ele voltará inescapavelmente. Paulo compara com uma mulher grávida que está para dar à luz. Não tem como a mulher deixar de ficar grávida. Não existe desgravidez. Então, está grávida, vai dar à luz. É com essa inescapabilidade que Jesus voltará. E finalmente, Jesus voltará vitoriosa e gloriosamente. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e ele virá para julgar as nações. E então ele assumirá a cadeira de juiz e julgará com justiça as nações. Cada pessoa vai ter que comparecer perante ele para dar conta da sua vida. Pastor Hernandes, aqui em Vitória e na região metropolitana, nós temos tantos problemas. Desemprego, questões atreladas à falta de assistência médica. Nós temos problemas atrelados à área de segurança. Nós temos problemas no que diz respeito ao transporte urbano. Nós temos problema com relação à iluminação pública. Exato. Não seria mais interessante a gente tratar de um assunto que é mais corriqueiro? O chão da terra. E ficar falando sobre a segunda vinda de Cristo? A sua pergunta ela é muito oportuna por uma razão muito simples. Quando você estuda história, e alguém já disse que a história será nossa pedagoga ou será nossa coveira, quem não aprende com a história repete os seus erros. As pessoas que mais falaram da segunda vinda de Cristo foram as pessoas que mais trabalharam eficazmente na terra. Por quê? Porque na medida que você entende que a história não é cíclica, como pensavam os gregos, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, como pensam os existencialistas, a história é teleológica, ou seja, a história caminha para uma consumação final e que cada um de nós vai ter que prestar contas a Deus na segunda vinda da sua vida. Nós, conscientes disso, tornamo-nos cidadãos mais responsáveis com as lides do aqui e do agora, porque disso daremos conta. Então nós seremos mordomos mais fiéis, nós seremos pessoas mais compassivas, nós seremos mais generosos, nós seremos mais responsáveis na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. Nós, então, nos tornaremos pessoas mais eficazes com as lutas e dramas do aqui e do agora. Como a Primeira Igreja pode ajudar o nosso telespectador a conhecer melhor o que a Bíblia ensina a respeito da segunda vinda de Cristo? Eu quero encorajar você a vir para a Primeira Igreja para fazer parte da maior e melhor escola do mundo. É a Escola Bíblica Dominical. Dominicalmente, nós nos reunimos 9 horas da manhã para estudar a Bíblia. Ali você pode fazer suas perguntas, ali você pode tirar suas dúvidas, ali você pode aprender passo a passo o que este livro maravilhoso nos ensina sobre este assunto e todos os demais assuntos alusivos à nossa vida. Nós caminhamos para um breve intervalo e queremos que você continue acompanhando o programa, que traz um assunto tão importante, um assunto tão vital, um assunto que tem a ver com a sua vida, com a sua família, com o seu emprego, com a sua escola, com tudo que diz respeito à nossa existência. Estamos falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
programa de hoje estamos tratando a respeito da segunda vinda de Cristo. Pastor Hernandes, eu queria começar com a nossa rotineira provocação. Perfeito. A abordagem do tema, a segunda vinda de Cristo, uma abordagem escatológica, a questão do fim do mundo, não é um recurso usado pela religião para intimidar, para amedrontar, para atrair pessoas? Veja bem, pastor Jailton, pode ser, se nesta pregação da segunda vinda de Cristo não se instrui as pessoas. Certo. Não se ensina o que é, como, que sinais, que necessidade eu tenho de preparo. Se é apenas uma espécie de ameaça às pessoas sem ensino, aí sim. A igreja evangélica protestante, ela não tem medo da verdade e ela não se intimida diante das situações da vida, porque ela prima pelo conhecimento, não por manter as pessoas no medo, na ignorância, porque medo é produto da ignorância. Agora, se você instrui, olha, a segunda vinda de Cristo é uma realidade, ele vai voltar desta maneira, ele vai voltar diante desses sinais aqui, eu preciso aguardar, que responsabilidade eu tenho? Isso é instrução. Isso é instrução. Agora, se a pessoa, a despeito da instrução, não acata as orientações de Deus e vive de maneira irrefletida, de uma maneira desordenada, esta pessoa deveria temer. Porque a falta de temor, de medo, pode não ser sinal de sabedoria, mas de loucura. De loucura. O medo pode nos preservar. E eu não estou dizendo que nós deveríamos ter a teologia do medo, de forma nenhuma. O que eu estou lhe dizendo é que Jesus vai voltar. E que vai ter um grande dia do juízo. E que você e eu estaremos lá. Que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Que nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras, aquilo que fizemos e as pessoas não viram, nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões, ou seja, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. E nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos sentimentos, desejos e pensamentos, porque o juízo divino tem competência para julgar foro íntimo. Então, não tem a mínima chance de você e eu, nesse juízo final, quando Jesus vier, ele vai estabelecer esse juízo, sairmos inocentados desse juízo, fincados, firmados, estribados nos nossos méritos, nas nossas obras, nos nossos créditos. Ao contrário, por aquilo que somos e por aquilo que fazemos, haverá condenação. Por isso, existe uma escapatória e uma única escapatória. Diz a Bíblia que outro livro será aberto nesse dia do juízo, o livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, você não sofrerá penalidade, você entrará na bem-aventurança eterna. E você pergunta, mas como eu posso ter meu nome no livro da vida do Cordeiro? Somente quando você crê no nome de Jesus Cristo. É quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, é que você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe a vida eterna e você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Você vai fazer parte da família de Deus e naquele dia do glorioso encontro com Jesus, para aquele acerto de contas, ele vai dizer para você assim, vem bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Pastor Hernandes, do aeroporto até as dependências aqui de Luz para o Caminho, que é onde nós gravamos o programa Cada Dia, eu me deparei com várias placas. E as placas estavam trazendo informações, sinalizando o trajeto. Exato. Então aí, em outras palavras, que sinais podemos identificar ao longo da nossa trajetória acerca da segunda vinda de Cristo? Isso é fundamental e talvez aquele que está nos assistindo pudesse dar uma olhadinha oportunamente. Mateus 24, lá estão alguns sinais, né? Dentre os vários sinais. Mas, por exemplo, Jesus diz, vede que ninguém vos engane. O engano religioso, essa comercialização do sagrado, a idolatria, a feitiçaria, os falsos mestres, os falsos ensinos, são evidências, são sinais da segunda vinda. Segundo,
haverá guerras e rumores de guerras. Então, as guerras que estão aí são um alerta para nós, placas de sinalização que ele vai voltar. Terceiro, haverá também pestes, epidemias, doenças, seja nos seres humanos, seja nos animais, seja no mundo vegetal. Essas questões aí todas são sinais da segunda vinda de Cristo. Outro sinal, terremotos em vários lugares. Aconteceram mais terremotos só no século passado e nesse século do que no restante da história da humanidade. Outra coisa, o esfriamento do amor. Esse egoísmo crônico que está tomando conta da nossa sociedade, esse materialismo consumista que está tomando conta da nossa sociedade, é um sinal da segunda vinda de Cristo. Outro sinal, apostasia, ateísmo, o sincretismo, o misticismo, o secularismo, as pessoas que, não, eu acredito em Deus, mas vivo como se Deus não existisse, isso se chama de apostasia. Então, tudo isso são sinais. Outro sinal que está lá em Daniel, o multiplicar do saber. Nós estamos gravando aqui há poucos dias, foi veiculado, né, um programa sobre a questão das tecnologias, das mídias. O mundo hoje é um mundo fantástico, com tantas descobertas, com tantas inovações. Também isso é sinal da segunda vinda de Cristo. Então, esteja atento, porque os sinais, as placas estão aí e brevemente o Senhor Jesus voltará. Rapidamente, ainda nesse segundo bloco aqui, hoje acontece um determinado episódio e ele tem uma repercussão imediata na mídia, nas redes sociais. É verdade. Porém, não alcança todas as pessoas. Tem uma grande abrangência, mas há muitas pessoas que dizem assim, não estava sabendo, não fui informado, não tomei conhecimento. É mesmo? Quando aconteceu? Com relação à volta de Cristo, também será assim de forma progressiva? Uns vão sabendo agora, outros vão sabendo amanhã, uns não sabem? Não é assim, porque a Bíblia diz que ele virá primeiro num momento, num instante. A palavra momento, lá em 1 Coríntios 15, é a palavra átomos, de onde vem a palavra átomo, que é um elemento indivisível. É a mesma rapidez com que você pisca os seus olhos, ou um peixe dardeja a sua cauda, ou uma estrela faísca. É com essa rapidez que ele chega e todo olho verá. Todo olho verá. E ele vem imediatamente, já se instaura o tribunal, o grande juízo final. E aí não tem mais chance. Aí não tem mais chance. Aí o que você for, você será julgado naquele momento. Se você não tem mais chance de arrependimento. E outra coisa, não tem mais esperança de ajudar quem morreu também, viu? Não adianta você orar por quem já morreu para ver se melhora a situação dela. Não resolve. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Voltamos já, não sai daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Nós estamos vivendo um período na nossa sociedade, a sociedade brasileira,
em que há a veiculação de informações a respeito do funcionamento dos tribunais, né? Exato. Então, as cortes estão sendo acionadas, os juízes estão dando sentenças, os advogados estão buscando habeas corpus para, seja o preventivo, para que aquele que está sendo acusado não seja preso, ou se foi preso, que ele possa ser solto, e muitas suspeitas a respeito de juízes, de sentenças. No nosso ambiente, a coisa não segue com uma certa normalidade, com uma certa tranquilidade, há sempre suspeição. Com relação ao tribunal divino, primeiro, há uma outra corte de apelação. Segundo, tem como constituir aí um bom advogado, um caro advogado para um habeas corpus preventivo? E depois, aquela pergunta que não quer calar, tem como subornar o juiz? Tem um jeitinho? Pois bem, suas perguntas são provocantes mesmo. E é muito importante a gente parar um pouquinho agora para pensar. Primeiro, o tribunal de Deus é justo. Não haverá injustiça. Nenhum inocente será culpado e nenhum culpado será inocente. Todos são culpados. De tal forma que alguns foram justificados por causa da justiça de Cristo imputada aos culpados que se arrependeram e creram. Esses foram declarados justos diante do tribunal de Deus, porque a justiça daquele que foi nosso representante e substituto foi colocado na nossa conta. Então, quando você crê em Jesus, Deus não só cancela seus pecados, perdoa os seus pecados, mas deposita na sua conta, lá no tribunal do céu, toda completa e infinita justiça do seu Filho. Então, não tem uso de espertezas nesse julgamento. Ele é absolutamente justo. Segunda coisa é que não tem tribunal de apelação. A corte que nos julgará é a Suprema Corte Divina. Aquele que nos declara salvos ou condenados é o Supremo Juiz, é o Supremo Pretório Divino. Aqui a pessoa é condenada na primeira instância, apela-se para a segunda instância, e se ela foi condenada na segunda, apela-se para a terceira instância, e é possível que alguém que foi condenado numa instância inferior seja inocentada num tribunal superior. O tribunal que dá a sentença é o Supremo Tribunal Federal do Céu, é o Supremo Pretório Divino. Não tem mais corte superior a ser apelado, a quem apelar. Então, a situação está resolvida definitivamente. Terceira coisa, nós temos advogado agora. A Bíblia escreve lá em 1 João capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Hoje, agora, enquanto você está nos assistindo, você pode ter cometido o pecado mais grave. Mais grave. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar vivendo assim uma vida desesperadamente mergulhada no pecado, no vício, nas mazelas da vida. Se agora mesmo você reconhecer Jesus Cristo como seu advogado, Ele toma a sua causa. Ele não tem causa perdida. Ele não cobra nada porque já pagou tudo. Ele está disponível para você 24 horas. Ele é justo e Ele é aquele que morreu pelos seus pecados. Hoje Ele pode ser o seu advogado. Mas se deixar para aquele dia, pastor, não tem mais jeito não. Aquele dia não será advogado mais, ele será o juiz. E Ele vai julgar de forma reta e justa. Então, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje as portas da graça estão abertas para você. Hoje o próprio Jesus convida você, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Hoje você encontra os braços do nosso amado Redentor abertos para você. Naquele dia Ele julgará você segundo as suas obras. E pelas obras ninguém pode ser salvo. Por que não pode? É uma boa pergunta, talvez.
Porque muita gente pensa que no tribunal de Deus vai ser o seguinte, vai ter uma balança com 2 pratos. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. E aí, se o prato do bom pesar mais, eu passo. Não é assim. Não é assim. Sabe por quê? O padrão de Deus para entrar no céu é perfeição. Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Ah, mas isso é injustiça. Eu vou ilustrar de uma maneira simples, se me permite. Bem simples. Vamos pensar que você está fazendo um omelete na sua casa, você pega 10 ovos na geladeira. Aí você quebrou os 9 primeiros ovos na frigideira, a gema vermelhinha. Aí o 10º ovo que você quebrou estava podre. O que aconteceu com o omelete? Estragou tudo. Estragou tudo, mas só tinha um ovo podre. Mas o padrão do omelete é perfeição. Você faz 10 coisas boas, faz uma errada, estragou tudo, contaminou. Lá no céu não vai entrar nada contaminado. O anjo de luz foi expulso do céu por um pecado. Você acha que entraria lá com milhares deles? Nada contaminado vai entrar no céu. Então o padrão para entrar no céu é perfeição. Como eu não sou perfeito, eu não posso entrar lá pelos meus méritos. Foi preciso que alguém que é perfeito viesse ao mundo, morresse no meu lugar, levasse sobre si o meu pecado e morresse no meu lugar, sofrendo o golpe da lei que eu devia sofrer, para que eu pudesse ser perdoado, justificado e salvo. É por isso que você precisa de Jesus. Sem Jesus, você não entra no céu. Pastor Hernandes, aproveitando esse pouco tempo que nos resta, aqui do terceiro bloco do nosso programa, né? Nós gostaríamos que o nosso programa tivesse um tempo maior, mas é o tempo que nós dispomos e o nosso tempo está acabando. Eu lhe faço a seguinte pergunta: quanto tempo ainda resta para a humanidade? Como é que está essa questão aí? Tem uma data? Essa pergunta ela é fundamental porque ela não tem uma resposta para todos. Pode ser que para você e para mim reste 1 minuto. Eu e você não administramos a nossa vida. Se o meu coração parar aqui, eu estou partindo. Eu posso viver mais 30 anos, se Deus me der graça, ou mais 40, quem sabe, eu não sei quanto, mas posso também partir agora. Então, depois que você morre, acabou. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia oportuno. Eu não sei qual será o dia da minha partida. E nem também sei não o dia que ele vai voltar. Então, eu tenho que estar preparado. Essa é a palavra. Tem que estar preparado. Se não estiver preparado... Não dá para esperar para se preparar naquele dia. Ali não vai ter chance mais. Ali a porta vai estar fechada e não adianta gritar. É hoje o dia oportuno para você estar preparado. Se hoje ouvirdes a sua voz... Não endureçais o vosso coração. Jesus Cristo é a nossa passagem, é o nosso passaporte, é a nossa garantia para a vida eterna. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram.